go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a chegada da família real aqui no Brasil. Lembrando a vocês que para a gente falar dessa chegada da família real, desse momento tão importante para o Brasil, é necessário a gente saber o porquê que eles vieram para cá. Porque uma família real vir para uma colônia, alguma coisa deve ter acontecido lá na Europa de muito grave para eles tomarem essa decisão. E de fato aconteceu. Desde o final da Revolução Francesa, de 1799, que você tem a ascensão de Napoleão Bonaparte da França. Napoleão Bonaparte era um militar extremamente temido pela Europa devido às suas atitudes militares e às suas vitórias. A partir do momento que Napoleão assume o poder da França e se torna imperador, ele começa a bater de frente com a maior potência naquela época, que era a Inglaterra, crescendo bastante. E o Napoleão Bonaparte começa a criar uma série de tratados, uma série de leis, de projetos políticos que tentam impedir o crescimento da economia inglesa, ajudando com que a França possa crescer o suficiente para bater de frente com a Inglaterra. Lembrando que a França ainda era agrária, né, e a Inglaterra industrializada. Era diante disso, pessoal, que você tem o Napoleão Bonaparte criando o chamado bloqueio continental. E o bloqueio continental nada mais é que tentar conter o desenvolvimento econômico da Inglaterra. E como é que o Napoleão vai fazer isso? Ele vai obrigar as potências europeias, as nações europeias, de pararem de comercializar com a Inglaterra. Se por acaso essas nações se negassem a parar de comercializar, eles seriam invadidos pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Portugal ficou acuado diante dessa situação, porque Portugal era parceira da Inglaterra. Portugal tinha até o tratado assinado com a Inglaterra, chamado Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Metri, onde você tem a Inglaterra comprando vinhos de Portugal e Portugal comprando tecidos da Inglaterra por valores bem mais baixos. Então isso aproximou os dois países. Diante dessa situação, o Dom João VI, que era rei de Portugal na época, começou a sofrer ameaças das tropas de Napoleão Bonaparte em relação à invasão do território português. Temendo que essa invasão acontecesse, o Dom João VI, que era o rei de Portugal, pede ajuda para a Inglaterra para fugir para a melhor colônia e a mais próspera colônia que ele tinha na época, que era o Brasil. E a Inglaterra aceitou ajudar a família real a vir para o Brasil, com alguns acordos que deveriam ser feitos. Não era uma ajuda de graça. A Inglaterra precisava de mercado consumidor para vender seus produtos industrializados. E aceitou ajudar a vinda da família real, a trazer a vinda da família real para o Brasil, ajudou a trazer a família real para cá, com uma situação. Dom João VI, quando chegasse no Brasil, ele deveria abrir o comércio brasileiro para os produtos ingleses. Ou seja, a Inglaterra queria ganhar com essa ajuda. E o Dom João VI aceitou. Sai a família real da Inglaterra, da Europa, de Portugal, em embarcações inglesas. Na época, a marinha inglesa era a mais temida de toda a Europa, extremamente forte e poderosa. E chega aqui ao Brasil, lá em Salvador, em 1808. E logo quando Dom João VI chega em Salvador, ele não vem sozinho, ele desembarca com mais 15 mil pessoas, que é a corte portuguesa. E a primeira atitude que Dom João VI faz lá em Salvador é abrir os portos do Brasil às nações amigas de Portugal. Ou seja, abrir os portos brasileiros para venda de mercadorias inglesas, que era a nação amiga de Portugal. Começa a facilitar a venda de mercadorias industrializadas da Inglaterra aqui no Brasil. Além dele promover a abertura dos portos, 2 anos depois, em 1810, ele promove alguns novos tratados de comércio com a Inglaterra. O primeiro deles é o Tratado de Aliança e Amizade, que é quando você tem a proibição da Inquisição aqui no Brasil, e qualquer tipo de julgamento em relação a algum inglês deveria ser feito pelos juízes ingleses.
ou seja, pelos tribunais ingleses e não por outros tribunais, a não ser da Inglaterra. O Tratado de Comércio e Navegação, que foi também implantado em 1810. Esse tratado taxava valores de impostos a mercadorias que vinham de fora para ser vendida no Brasil. E aí você tem a noção do que foi feito nesse tratado. Olha lá, produtos estrangeiros que não fossem de ingleses, tá? Produtos estrangeiros. Para ser vendido no Brasil tinha que pagar um imposto de 24%. Produtos portugueses, para ser vendido no Brasil, teria que pagar um imposto de 16%. E produtos ingleses, para ser vendido no Brasil, pagavam imposto de 15%. Então aí você percebe, pessoal, que o Dom João VI, com esses tratados assinados, dava total liberdade para a Inglaterra vender com facilidade os seus produtos aqui no Brasil. Então esses foram os tratados firmados por Dom João VI aqui, devido essa ajuda que a Inglaterra teve, vindo de lá, trazendo a família real da Europa, de Portugal, para cá, para o Brasil. Ok? Ao chegar aqui no Brasil, a família real começa a promover uma série de atitudes que vai passar a promover mudanças aqui no Brasil, principalmente na cidade onde Dom João VI vai viver, que não vai ser Salvador, apesar de ele ter chegado por lá. Ele não vai gostar do local, da realidade da cidade, e vai para Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é que ele vai fixar moradia. E aí você começa a ter algumas mudanças que serão feitas pelo Dom João VI. Mudanças extremamente significativas para o Brasil. Principalmente em alguns planos, como político, militar, social. No plano político, por exemplo, ou no plano econômico, começaremos pela questão econômica do Brasil, uma série de tratados, como nós já vimos no slide anterior, foi assinado para facilitar a comercialização de produtos ingleses aqui no Brasil. E além desses tratados, ele revoga, ou seja, ele cancela um alvará firmado por pela Dona Maria I, que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Então ele revoga esse tratado, ele cancela esse tratado para facilitar o desenvolvimento comercial aqui no Brasil. E facilita mercadorias inglesas de vender aqui, não se esqueça disso. Cria a Casa da Moeda, que vai passar a emitir papel moeda no Brasil, e o Banco do Brasil para guardar as finanças da família real. Lembrando que quando Dom João VI veio para cá, que veio toda a corte portuguesa, ele trouxe toda a riqueza que a família real havia acumulado nesses séculos de exploração das suas colônias. Vem tudo para o Brasil, Portugal não fica com nada. Então era necessário criar um banco para guardar essa riqueza de Portugal. Criou-se o Banco do Brasil. No plano militar, fundaram-se as academias militares e naval, e foi implantado uma fabricação de munição, ou seja, de armamento, para dar segurança territorial. Ok? A maior de todos, se eu for falar para vocês, dessas mudanças que foram feitas pelo Dom João VI aqui no Brasil, a maior de todas aconteceu no ano de 1815, quando Dom João VI eleva o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. O que é isso? Essa elevação, Reino Unido a Portugal e Algarves, é uma importância dada ao Brasil a tornar o Brasil sede oficial da coroa portuguesa. É como se Dom João VI colocasse o Brasil em um patamar parecido com o Portugal tinha. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o Reino Unido a Portugal. É como se ganhasse um status de metrópole. E isso vai mudar muito o sentimento do próprio brasileiro. Tanto é que depois que Dom João VI vai voltar para Portugal, lá em 1820, você vai ter, pessoal, um sentimento de superioridade, de importância aqui no Brasil, que nunca, jamais tivemos até o ano de 1815. No Brasil era acostumado a ser colônia. E aí, de repente, ele se torna o Reino Unido, ganha uma importância de metrópole. E aí você começa a ter essa importância entrando no sentimento do povo brasileiro. Tanto é que quando Dom João VI volta para lá, que o seu filho, o Pedro, fica aqui no Brasil,
A independência, ela é inevitável. A independência que nós vamos ter lá na frente, em 1822, é um resultado do que começou a partir da chegada da família real no Brasil. Então é aí que entra a importância desse fato histórico para a nossa transformação política e independência do Brasil. Então não esqueça, em 1815, Reino Unido, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, uma importância enorme para a história do Brasil. Ok? Outras mudanças que o Dom João VI vão fazer é no plano cultural. Vão surgir a imprensa régia, a Gazeta do Rio de Janeiro, por exemplo, primeiro jornal impresso do Brasil, que vai trazer notícias sobre a família real, as mudanças que o Brasil teve com essa chegada da família real. Dom João VI, que era representante maior da família real da corte portuguesa, era o rei, ele precisava viver em um local que fosse culturalmente desenvolvido, e o Brasil na época não tinha. E aí Dom João VI começa a trabalhar nesse desenvolvimento cultural. Cria a Biblioteca Real, as escolas, as primeiras escolas de nível superior, as primeiras universidades da história do Brasil, ele é que vai trazer, que são universidades de medicina, lá na Bahia e no Rio de Janeiro. Você vai ter a vinda de alguns artistas, pintores franceses para cá, para o Brasil, para criar uma arte local, uma arte nacional, tá? Arquitetos, vão vir uma série de artistas europeus para dar uma imagem, principalmente para o Rio de Janeiro, que era onde Dom João VI vivia, para mudar essa imagem do Rio de Janeiro, criar uma cidade de Rio de Janeiro como se fosse um cartão postal do Brasil. E estruturada. Até calçamentos foram feitos, as ruas foram calçadas, somente as ruas por onde passava Dom João VI, não foi toda a cidade. Então aí você percebe que toda uma transformação política, cultural, social foi feita a partir da chegada de Dom João VI aqui no Brasil. Dom João VI é obrigado a retornar para Portugal no ano de 1820, devido a uma revolução que vai acontecer lá em Portugal, chamada Revolução do Porto, lá em 1820, tá? Mas eu lembro a vocês de uma coisa, que logo quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808, ele não tinha noção de quanto tempo ele iria ficar. Não havia um projeto de regresso, de retorno. Dom João VI só retornou para Portugal porque estourou essa revolução e seu poder estava ameaçado lá em Portugal. Por isso que ele foi obrigado a retornar. Mas ele não tinha esse projeto de retorno tão cedo. Por isso que ele estruturou toda a cidade do Rio de Janeiro para que ele pudesse viver aqui com toda a corte portuguesa. O ruim é que quando ele retornou para Portugal, ele levou toda a riqueza que ele trouxe para o Brasil. Deixou o Banco do Brasil na miséria, sem nada. E aí nós iniciamos a nossa independência sem nada, sem estrutura necessária. Tá bom? Mas isso é uma conversa para um outro momento. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.